Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar do trabalho da inclusão social que envolve a dignidade e a cidadania a moradores de rua de Maceió. Você vai conhecer aqui no estúdio os tipos de divórcio que existem na legislação brasileira e quais os procedimentos em cada uma dessas situações. Vamos falar sobre a participação da mulher nos espaços de interação social. Ainda é preciso avançar muito para que exista igualdade. O tema vai ser discutido em uma jornada em Maceió. A gente também mostra o espetáculo de balé inspirado na vida e na obra do poeta e historiador alagoano Jaime de Altavilla. Viver nas ruas sem um teto, um endereço ou um emprego fixo é uma situação comum para muita gente em Maceió, incluindo famílias e até crianças. Aqui na capital, o Centro de Referência Especializado na População em Situação de Rua vem oferecendo abrigo e reintroduzindo essas pessoas na sociedade. Foi por uma briga de família que o Everaldo saiu de casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na época, ele trabalhava como enfermeiro no hospital. Veio para Maceió e, sem dinheiro para voltar, teve que conhecer a difícil realidade de morar na rua. É difícil, porque tem muita gente boa, muita gente ruim na rua. Eu já presenciei vários delitos e, inclusive, fui até roubado. Iguais a ele, cerca de 800 pessoas vivem na mesma situação em Maceió, de acordo com a Secretaria de Assistência Social. Um número que muda constantemente. Esse número é flutuante devido a várias motivações. Uma seria a falta de emprego. Então, tem muitas pessoas perdendo o emprego, né? Outra questão é a violência, várias formas de violência, violência psicológica, violência física, violência sexual, são outros motivos também. E o abuso de drogas. No Centropop, os moradores de rua têm acesso a café da manhã, banho, refeições e atividades. Além das refeições, né, que é muito importante, eles vão ter um espaço para passar o dia, né, um atendimento especializado com psicólogo, assistente social e educador social. Aqui também é o local que encaminha os moradores a outros órgãos de assistência. Nós vamos estar fazendo todos esses encaminhamentos, né, para a Secretaria de Habitação, para a Centabs, para o albergue também, para as casas de acolhimento, até porque aqui é uma casa de passagem, é um centro de convivência. Quando o amor não acontece mais, o melhor mesmo é separar. E uma das alternativas concreta, judicial, é o divórcio. Vamos conversar com Alberto Fragoso, advogado. Vamos tentar entender esse processo e como regularizar a nova vida. Amor acaba. Então, existem algumas pendências. O melhor é partir logo para o divórcio? É verdade, Miguel. O divórcio ele é um instituto, né, previsto na legislação brasileira que viabiliza o término do relacionamento, né? O casamento é um instituto que é considerado, antes de tudo, como um contrato, né? Então, é um contrato que duas pessoas que se gostam, presumidamente, fazem com o intuito de constituir uma família, né? Então, como existem algumas situações que, né, do desgaste, pela rotina, né, acaba com esse sentimento de reciprocidade, de cumplicidade entre o casal, a saída é realmente o divórcio, né? Um divórcio, nesse caso, ele tem duas espécies, o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial administrativo, né, que é feito no âmbito cartorário, né? Para o direito e para a frieza da palavra, a coisa tem que ser ali concreta, regulamentar, enfim. Mas a pessoa, o casal ou a família só deve chegar a isso quando acaba a possibilidade de uma reconciliação. Porque uma vez você começando o processo, você pode findar ele. Perfeito. Quando o processo ele se instaura no âmbito judicial, é dever da autoridade judiciária, ou seja, do juiz, envidar todo tipo de ato capaz de restabelecer aquele convívio marital entre o casal, né? Então, antes de se decretar o divórcio, o juiz, o magistrado, ele tem o dever, isso é o dever decorrente da legislação nossa brasileira, que obriga a autoridade, né, a
viabilizar essa reconciliação entre o casal. Então, o direito ele tem essa preocupação na conservação da entidade familiar, né, que é a base da sociedade. Você falou 2 tipos, extrajudicial e judicial. Qual é a diferença? Vamos lá, o judicial é no âmbito judicial, né? Aí nesse caso se processa perante uma autoridade judiciária. Né? A grande diferença entre o judicial e o extrajudicial é que o casal que ele esteja de acordo com relação aos bens que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento e não se tenha filhos menores ou inválidos, há a possibilidade de se fazer no âmbito do cartório. Então, as partes já vão com uma proposta de acordo e o tabelião ele vai lavrar uma escritura pública de divórcio. Essa escritura serve como documento hábil para se fazer a averbação do divórcio no registro do casamento. Então, tem essa facilidade. Né? Essa é a hora de estabelecer a troca do M pelo N, meu bem, meus bens. É verdade. Então, assim, desde 2007, com a Lei 11.441, né, se fez a previsão do divórcio extrajudicial, que é o divórcio ou o divórcio administrativo, em que faculta as partes que estejam de acordo com relação à partilha do patrimônio, né, adquirido no casamento, e que não se tenha filhos menores ou inválidos, de se fazer a extinção do casamento através de escritura pública, né, no âmbito do cartório. E outra possibilidade também, para evitar problemas, é que depois de tudo isso resolvido, você tenha uma declaração de que os bens estão declarados, e você colocar isso no cartório também. Perfeito. Até para evitar. Mas as dívidas também, elas entram no divórcio? Também. Tanto a parte ativa como a passiva, que se refere aos débitos e às dívidas do casal, né, se a dívida for contraída em razão de ato conjunto do casal, ela vai também ser partilhada. E nesse caso, quando se faz uma partilha amigável, as partes, né, elas estabelecem o que é que vai ficar para cada cônjuge, né, e se faz a compensação geralmente se faz a compensação com o patrimônio. E tem também um artifício, né, judicial, que é um relatório de todos os bens, todas as dívidas. Isso tem que ser colocado, tanto em caso de separação como em caso de morte. Né? Pode-se evitar esse documento, porque ele é caríssimo. Eu vejo as pessoas reclamando que ultrapassa a cifra de R$5 mil, um documento como esse. O que a grande facilidade que a gente tem hoje, né, foi dado por essa Lei 11.441, é a possibilidade do cartório, de fazer o divórcio no cartório. Mas quando não se acha esse acordo, se faz através do processo judicial, se faz esse arrolamento dos bens todos. Mas é uma faculdade, as partes podem fazer esse arrolamento, esse inventário dos bens que foram adquiridos na constância do casamento, leva-se isso ao juiz. Caso se tenha a possibilidade de se fazer um acordo no âmbito judicial, bem, o juiz vai e homologa. A homologação, com a sentença homologatória, serve como documento hábil para se fazer as transcrições de propriedade nos cartórios de imóveis. E serve como inventário? Legal? Em inventário já é uma outra situação, né? Inventário se dá quando existe a morte de um dos cônjuges, né? Ou do cônjuge ou de alguma outra pessoa. Aí você vai estabelecer, você vai identificar quem são os herdeiros na ordem de vocação hereditária, que são aptos a receber esse patrimônio em razão da sucessão, que é a morte, né? A morte do dono que chama o autor da herança. Uma vez divorciado, não tem como voltar atrás. Você pode voltar atrás se casando novamente, né? A gente tem... Novo contrato. É o novo contrato, A gente tem experiências de que casais que se separam no âmbito, por exemplo, do cartório, né? 15 dias depois, eles se arrependem e voltam a contrair novas núpcias no próprio cartório onde eles fizeram o divórcio. Então, é muito simples. Hoje em dia, né, não há mais esse requisito temporal, que antigamente, para que se ocorresse o divórcio direto, teria que se passar um prazo de 2 anos de separação de fato, né, aquela situação onde o cônjuge ele se afasta do lar, né? Há separação de fato, com o fim de coabitação e de deveres dos outros, como cumplicidade e fidelidade. E tinha também o prazo de 1 ano de separação judicial, que antigamente havia a necessidade de você entrar primeiro com a separação judicial para depois entrar com o divórcio. Né? Agora já pode ir direto no divórcio. Direto. Você pode casar num dia e separar no outro. E esse grupamento de pessoas que entram no litígio, não é? E pode fazer o divórcio litigioso. Isso, não é? Isso. Ele é diferente só na nomenclatura, no entendimento,
no final das contas, ele termina sendo igual ao outro? Não. Pode haver essa possibilidade de dar conversão do litigioso em consensual, quando no curso do processo as partes elas chegam a um acordo. Geralmente, quando se tem filhos menores, que há obrigatoriamente a entrada do processo no âmbito judicial, né, há outros pontos que devem ser debatidos, como, por exemplo, alimentos entre os cônjuges, porque nesse caso um dos deveres do casamento é o dever de sustento, né, dos cônjuges, né? Então, quando há separação, um cônjuge, um ex-cônjuge que tiver necessidade, ele pode solicitar os alimentos do outro cônjuge. Pode também haver a discórdia e essa controvérsia, a discussão com relação aos alimentos, com relação aos filhos menores, a questão do valor, a questão de tempo. Pode também haver a questão da necessidade de se chegar a um acordo com relação à guarda dos filhos, ao regime de visitação, ou seja, é um processo litigioso que geralmente demanda um pouco de tempo e as partes têm que enfrentar esse período, né, quando não se tem um acordo. Consensual é muito mais fácil, muito né? mais Agora, rápido. teve muitas mudanças, né, com relação, por exemplo, ao direito de pensão. Porque pessoas tentavam driblar essa situação casando um cidadão ou uma cidadã mais velha com a bem nova para manter aquela verba, aquela remuneração. Certo. Né? Isso acabou, né? O que é que ocorre? Como eu disse aqui anteriormente, com o casamento surge esse direito esse dever de sustento, né? A presunção de dependência econômica entre os casais. Um casal que se separa através do divórcio, aquele cônjuge ou ex-cônjuge que ele não tem condições de se manter por suas próprias expensas, ele pode solicitar daquele que tem uma capacidade financeira melhor a pensão. E essa pensão, ela tem prazo indeterminado, né? O prazo determinado e, inclusive, o cônjuge que recebe, ele não pode renunciar. É um direito irrenunciável e imprescritível. A qualquer momento que houver necessidade do cônjuge de receber a pensão, ele pode vir a acionar o outro cônjuge, né, o ex-esposo ou a ex-esposa, judicialmente, a fim de receber essa ajuda financeira através da pensão alimentícia, né? Caso o casal, o cônjuge, ele venha contrair novas núpcias, aquela dependência econômica que era presumidamente existente no antigo casamento deixa de existir, né? Porque como ele contraiu novas núpcias, a dependência se transfere do antigo cônjuge para o novo cônjuge. Conversamos com o Dr. Alberto Fragoso, advogado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco, a jornada em Maceió discute a participação feminina na sociedade, um desafio que ainda precisa ser amplamente alcançado. E a vida e obra do poeta e historiador alagoano Jaime de Altavilla virou um espetáculo de balé. Você confere depois do intervalo.